Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô compartilhando a minha tela aí. Se vocês estiverem vendo bem, vocês me dão um toque, por favor. Tranquilo. Tô vendo. Tá legal? Maravilha então. Quem ainda não pegou papel e caneta, por favor, se puder já providenciar para anotar aí os critérios, para não ficar na dúvida depois, tá bom? Principalmente quem não pegou essa operação, que a gente discutiu ela antes dela acontecer, certo? Vamos lá. O preço veio, caiu, marcou fundo aqui embaixo, né, daquela barra absurdamente forte de alta que teve, e começou o movimento de correção aqui, isso em 2 minutos. Ele começou a fazer o que? Topos e fundos descendentes ou ascendentes? Ascendente. Ascendentes. Isso é tendência do que? Alta. De alta. Então, se a gente tinha aqui ele mostrando para a gente em 2 minutos a criação de uma tendência de alta, ele veio, pelo que a gente viu, entre a máxima e a mínima do dia, né? Aqui era uma região de briga de Fibo, né? Onde ele poderia vir para definir se continuaria o movimento de correção ou se ele continuaria caindo. Aí nessa situação, o que ele fez? Vamos até pegar alguns anteriores, só para a gente usar como exemplo, tá bom? Primeiro que a gente teve, esse aqui. Só tirar o ímã. Mudar essa cor aqui. Esse aqui. Certo, Alex? Que eu te perguntei até primeiro, né? Isso. Esse aqui, o martelinho que eu marquei em amarelo, pessoal, ele está numa região de resistência. Lembrando que a Sim. gente não tem o gráfico à direita, tá? Ele Uhum. está numa região de resistência. Então, vamos lá. Primeira checagem é uma região de suporte e resistência. No caso aqui para baixo, seria uma região de resistência acima do preço. Qual que é a outra checagem que a gente faz? Se ele é de exaustão ou realização. Isso, mas antes disso, a gente observa, se ele for dar a venda, se entre a venda e o alvo a gente vai ter caminho livre, certo? Ah, sim. Sim. Perfeito. Nessa situação aqui a gente tinha caminho livre? Tinha caminho livre. Tinha caminho livre, certo? Então vamos lá. O tamanho dele é 4 pontos. Aqui para baixo, 4 pontos, sem nenhum outro filtro que a gente use. Uhum. E a última checagem que a gente faz para ver se ele é um martelo válido para a gente pôr a ordem é a qual? Realização ou exaustão. Isso. Como que a gente diferencia um martelo de realização do martelo de exaustão? Se olhar as barras do volume financeiro anteriores, as duas barras do volume financeiro anteriores ao martelo. Exatamente. A gente tem que olhar as duas barras anteriores à do martelo. Nessa situação, qual era a configuração das duas barras anteriores à do martelo? Elas estavam meio iguais assim, né? Não era, É não isso aqui. estava nem. O Tava que você me respondeu quando eu te perguntei isso aqui hoje cedo? uma realização. Você me falou o seguinte, que não dava pra ver, né? Ah, é verdade, certo. Você Não me dá pra falou, ver. não dá pra Não dá. ver, não te, É, você não tinha uma leitura clara. isso. E o que eu te disse? E na dúvida não entra. Exatamente. E foi isso. Quando a gente não tem uma leitura clara, na dúvida a gente fica de fora. Perfeito? Isso aí, certo. Então essa foi a nossa observação com relação a esse aqui. E aí a gente foi acompanhando o mercado, certo? Qual foi o próximo que aconteceu? Esse aqui. Isso aí. Então vamos fazer a nova leitura usando os mesmos critérios nesse cara aqui. Vamos até destacar ele. Vamos lá. Aqui a gente tinha esse pivô e a VWAP como ponto de resistência, não tinha? Sim, Nessa região aqui, galera. Isso aqui não era resistência? Se o mercado rompe uma resistência e o preço começa a trabalhar acima da resistência, ela vira o quê? suporte. Exatamente. Então, se aqui isso era resistência, aqui isso virou Suporte. suporte. Então aqui a gente já tem o suporte, não tem? Sim, Vamos lá, as três checagens que a gente faz. Primeiro, é ponto de resistência ou suporte? Ok, é. Segunda, tem o caminho livre? tem. Sim. E a terceira qual é? Se Se é é exaustão, realização ou exaustão. isso. Realização a gente entra? Não. Não entra. Exaustão a gente entra? Sim. Entra. Então a gente tem que identificar se ele é exaustão. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui
essa barra aqui, ó, é referente a esse cara aqui. Então o que, que a gente vai olhar? As duas barras anteriores a ela. São esses caras aqui, ó. O volume está crescendo ou está diminuindo? Está diminuindo. Diminuindo. Diminuindo é o quê? Exaustão. Exaustão. E crescendo é realização. Se o volume estivesse crescendo, esse cara seria o quê? Se crescendo seria a Realização. A gente não entraria. Mas como o volume está caindo, ele é exaustão. Então a gente entra. Certo? Então vamos lá. Primeira checagem. Só tira uma dúvida nesse volume financeiro. Tá. Não importa a cor da barra. Não importa a cor. Pode ser uma vermelha, uma verde, uma branca e uma verde, uma branca. Você tem que ter a perda de volume. A perda de volume financeiro. Porque assim, ó, vamos entender uma coisa. Quando a gente tem um ponto de suporte ou resistência, ele é uma barreira, não é? Imagina que isso aqui é uma barreira. Você tem um carro que está vindo em direção a essa barreira. Só que aí, quando ele está chegando, cada vez que ele vai chegando mais perto dessa barreira, ele vai perdendo força. Ele vai desacelerando. Certo? Certo. Então, ó, você tem um carro vindo perdendo força e um carro vindo ganhando força. Qual dos dois vai bater com mais impacto na barreira? Está ganhando força. O que está ganhando força, exatamente. Qual que danifica mais e pode romper a barreira? O que está ganhando força. Exato. Mas o que, que a gente quer aqui? Ele volte. Que ele bate e volte. Ou não passe a barreira. Por quê? Porque o nosso stop fica atrás da barreira. Certo. Então, se a gente tem um ponto de suporte, de resistência ou suporte, é uma barreira. Isso. Então, a ideia é que o preço venha até esse ponto fazendo isso aqui, ó. Ficou claro? Uhum. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui comigo. Você vai fazer igualzinho, você acabou de explicar pra galera aí, Alex. Taca o barco. Narra a operação aí que a gente fez. Beleza. A gente fizemos as 3 verificações. Se tem caminho livre, se ele está apoiado em suporte ou resistência, no caso aqui no suporte, que é a VWAP, e também o pivô, estava apoiado nos dois. Né? Então ele tinha caminho livre, estava apoiado. E aí a gente verifica no volume financeiro, se o volume financeiro das duas barras anteriores ao do martelo, se elas estão crescendo ou diminuindo. No caso aqui estava diminuindo, tinha uma barra grande e outra um pouco menor, vermelha. Então, como ele está diminuindo, ele é exaustão. Ele é um martelo de exaustão. A gente só opera o martelo de exaustão. Realização a gente não opera. Então, nesse caso aqui, é uma entrada válida no... Qual que é o... foi uma entrada válida, né, no 4257. Aí, para validar a entrada, o candle posterior tem que romper esse 4257. Então, no caso aqui, o pavio passou, foi até o 4257,5. Aí a gente coloca a ordem no 4257, espera ela voltar a pegar a nossa ordem, para a gente estar dentro da operação. Eu vou pôr umas linhas horizontais aqui, ó, só para fazer a marcação, ok? A verde é a compra. Ele foi no 4257. Isso. O stop fica um tique antes da mínima dele, nesse caso aí, que era no 4252,5. Que vermelho é o stop. E o gain dele, a saída final é o tamanho do martelo, que nesse caso aqui tinha 4 pontos, e a gente sempre faz parcial com 2. Né? Então faz parcial e protege a operação. Nesse caso aqui era bom, essa parte muito boa essa parcial, porque ficava antes do outro pivô ali em cima. Né?
Já estava protegido. É isso aí, parabéns. Então, só recapitulando, a entrada nesse cara, autorizada por essa condição aqui, ok? Então a compra ocorreu aqui e o gain aqui. Dúvidas, pessoal? Não, entendido. Tranquilo? Então quais são as três coisas que a gente tem que olhar para fazer uma entrada em um martelo? Ele está em região de suporte e resistência, Suporte ou resistência, caminho livre. caminho livre, Isso é um martelo de realização ou exaustão. é isso aí. Olhou os três critérios, aprovou os três, o que tem que fazer? Dedo. Entrar na operação. Olhei os três critérios, recusou um, o que faz? Nada. Nada. Então é isso aí, pessoal. Esse é o checklist. Fechado? Então, espero que não percam mais nenhum aí nos próximos. Valeu? Valeu, valeu. Grande abraço, ótimo dia a todos.